Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Hoje nós estamos aqui para uma palestra. Vou dizer o que é a palestra. Essa palestra é um privilégio que nós temos de aprender um pouco mais sobre como poderemos proteger nossas crianças e adolescentes do abuso sexual infantil e na adolescência. A palestra é intitulada Infância Segura, Prevenção começa com informação, ouvir, acolher, defender. É uma rede de proteção de crianças e adolescentes, que será ministrada pela nossa doutoranda, doutora Miriam de Oliveira Dias. Eu vou ler o currículo dela aqui, que o currículo dela é grande. Doutoranda em Religião, Sociedade e Cultura. Mestre em Ciências da Religião, com ênfase à violência da criança e da mulher, em contextos religiosos. Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica, Gestão Escolar, Orientação e Supervisão Escolar. Educadora Master ESEPAS, Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Especialista em prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Facilitadora da metodologia Brincando nos Fortalecemos, Claves Brasil. Formadora na certificação na metodologia Igreja Segura para as Crianças, Políticas de Proteção Infantil, Visão Mundial e RENAS. Professora de Educação Infantil e Fundamental, facilitadora de oficinas lúdicas Meu Corpo, Minhas Emoções, e a palestrante é a idealizadora do projeto Protegendo com Amor, evangelista das crianças, e ela é escritora. Então, nós estamos aqui com a doutora Miriam. Fique à vontade, e quiser fazer uma saudação, o microfone é esse aqui, apertar o botão, fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer desde já o convite a essa casa, a Câmara de Santo André. Eu sou moradora daqui, sou munícipe de Santo André, então é um prazer, uma honra poder contribuir e servir também aqui a nossa cidade, né? E agradecer o Vavá, agradecer aqui a escola, né, do Legislativo, que abriu as portas para a gente falar de um tema tão relevante. E todos vocês que estão aqui, numa sexta-feira, até um pouquinho frio, né, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas eu entendo que você que está aqui está comprometido com a causa, né, da proteção da infância. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, que vocês fiquem bem à vontade, é uma conversa, né, mas nós estamos aqui para aprendermos juntos e para fortalecer essa rede, né, para nós alcançarmos aí a nossa geração e protegermos as crianças e adolescentes, principalmente as nossas crianças que estão mais próximos de nós, filhos, alunos e todas as crianças que nós tivermos contato. Fique à vontade. Gosto de ficar mais pertinho, né? Mais o calor humano. O vereador me apresentou e, assim, eu gosto muito de dizer que a minha realidade é chão de sala de aula. Eu sou professora, hoje eu atuo em sala de aula também. Então, a gente está muito próximo das crianças, né? Então, esse tema da proteção, ele atravessa muito a minha vida. Eu tenho 3 filhos também. Então, quando eu penso em proteção, eu penso primeiro nos meus filhos, né? A gente que tem criança, acesso a crianças, e depois a gente começa a pensar nas crianças que estão ao nosso redor. Então, esse tema da proteção, ele mexe muito comigo, faz parte da minha vida há mais de 10 anos. Eu comecei a trabalhar esse tema, e é muito curioso que eu comecei a trabalhar em igrejas esse tema,
né? Apesar de a gente ter tanto tabu em relação à educação sexual, por eu ser, né, de uma igreja cristã, né, então eu comecei esse trabalho de proteção dentro da minha igreja. E aí o trabalho foi se expandindo, aí eu falei, não, agora eu vou estudar sobre o assunto, né, porque é um tema, assim, não é tão simples, a gente precisa entender todo o mecanismo aí para a gente poder ajudar mesmo. E aí eu comecei a fazer esses cursos, algumas certificações, aí fui, né, fazer uma especialização mais focada na violência, para entender esse contexto da violência da criança, da violência da mulher. Aí fui fazer um mestrado. Quando eu fui fazer o mestrado, o meu foco sempre foi a violência. Eu falei, eu quero pesquisar sobre a violência no contexto religioso. Acontece abusos dentro das igrejas, das instituições? O que vocês acham? Sim, todas as instituições religiosas. O meu recorte era a igreja evangélica, mas, quando eu fui pesquisar, você percebe que são todas as igrejas, todas as religiões, todos os ambientes religiosos. Aonde tem criança e adulto, sim, pode ter uma situação de violência. Então, aí eu fiz uma pesquisa mais delicada, porque foi um tema mais pesado. Eu fui falar sobre pastores, abusadores, então foi muito difícil, né? Mas eu concluí. E aí a gente chegou realmente a essa conclusão: existe violência nas igrejas também, e a gente precisa combater isso. E agora, no doutorado, eu continuo a pesquisa, só que eu vou por um outro caminho também. Eu vou falar sobre cultura de paz, sobre bullying, algumas outras coisas que a gente, né, detectou. A gente precisa falar sobre isso. Então, esse assunto não é só para nós que estamos na academia, esse assunto é para todo mundo, é para a sociedade. A gente precisa falar sobre prevenção, sobre abuso, porque, quando a gente não fala, dá a impressão que não existe. Não sei se vocês têm essa... imagina, ninguém fala sobre isso. Mas existe, está mais perto do que você imagina. As estatísticas vão dizer que 80% dos abusos sexuais acontecem aonde, vocês sabem? Dentro de casa. Se é dentro de casa, a gente já arrepia, né? Dentro de casa, quem são as pessoas que estão dentro de casa com a criança? São exatamente essas aí que você está pensando. É o pai, a mãe, as pessoas próximas, um irmão mais velho, um padrasto, enfim, as pessoas que estão dentro ali da casa da criança. Mas não é só ali que acontece, né? A gente sabe que o maior número concentra-se ali. Mas aonde tem crianças, aonde tem adultos, pode acontecer. Então, a gente precisa falar muito sobre isso. Existem hoje muitas campanhas, né? Eu acompanho muito de perto, então, assim, eu posso dizer que, de alguns 5 anos para cá, nós temos muitas campanhas em relação à proteção da infância. E isso é um marco para nós, que estamos na linha de frente, nós estamos avançando. Então, vamos conversar sobre isso, né? Nós temos... Aqui já foi me apresentado, pode passar... Eu sou mãe de 3, eu gosto de dizer isso, né? Eu tenho meu esposo, eu tenho família, e eu gosto muito de falar isso, que a nossa família é a base, né? Eu não estaria aqui se eu não tivesse aí o meu esposo apoiando, meus filhos, porque é uma escolha e é uma renúncia também para mim, porque meus finais de semana eu me dedico à causa da proteção. Então, assim, eles entendem e eles também abraçaram a ideia. Então, é uma família protetora, né, digamos assim. Eu gosto de iniciar com essa foto, vocês vão entender o porquê. A gente vai falar sobre infância. Quando eu mostro essa foto, o pessoal mais antigo sabe exatamente o que significa. Quem quer falar sobre isso, sobre essa foto? O que seria? Não vamos falar a idade de ninguém, tá? Só as gerações aí, né? Os anos 70, 80. Que brincadeira é essa? Hã? Pneu. O pessoal mais novinho captou ali o que é. Quando eu mostro assim nas palestras, o pessoal novo fala: nossa, o que é isso, né? Mas é aquela brincadeira do pneu. Tem outro nome também, né? Essa brincadeira. O pessoal mais antigo tem?
Não. É que eu fui num lugar um dia que me falaram. Eu gosto de mostrar essa foto para a gente fazer uma linha do tempo sobre a infância. É importante pensar sobre a infância. A infância que você teve, às vezes, não é, de maneira nenhuma, igual à infância de hoje. Se nós pegarmos a infância aí dos anos 70, 80, né, da minha época, aí, não vou falar a minha idade também, mas é assim, eu me lembro muito bem desses momentos de brincadeira de rua, de lazer. E hoje a gente sabe que existem muitos entraves com a infância, inclusive. As crianças de hoje, dificilmente elas sabem algumas brincadeiras do passado. Aliás, nem as do presente. A gente tem um problema com as crianças hoje. Eu trabalho em escola. Você fala, vamos formar uma fila? Não sabe formar fila. Vamos formar uma roda? Não sabe formar roda. Vamos fazer uma brincadeira antiga? Nem sabem o que é. A gente que tem que fazer aquele resgate de brincadeiras, de jogos. E aí a gente começa a pensar nas diferenças da infância, inclusive. A história da infância, quem é da área da educação, a gente estuda tanto isso. E existe uma diferença muito grande das gerações anteriores a essa. A geração de hoje, a gente sabe que tem alguns temas que a gente precisa trabalhar com muita força. Na minha geração, quando eu era menor, a gente não ouvia falar muitas coisas que hoje a gente ouve. É claro que hoje a gente tem a questão do quê? Das redes, né? A tecnologia, tudo é muito diferente de 20 anos atrás, por exemplo, 20, 30, 10 anos atrás, né? 5, se a gente for parar para pensar. Mas existe uma diferença muito grande. Pode passar mais um aqui. E aí eu gosto de fazer essa linha do tempo aqui para mostrar exatamente os marcadores da infância. A primeira foto é mais ou menos século XVI, século XVII. Olha como as crianças eram, mini adultos, né? Não sei se vocês estudaram isso em algum momento na escola. As crianças, a história da infância em si é uma história marcada de muitas tristezas. Eu sempre falo isso. As crianças de antigamente, gente, era uma coisa assim muito complicada, eu achava, porque eu falo, gente, essas crianças, elas não tinham valor, elas não eram vistas. E a história mostra isso, né? Elas eram vistas como mini-adultos, elas não tinham voz, aliás, não tinham leis, né, para proteção de infância. Existia muito a questão do infanticídio, não sei se vocês já ouviram falar. A criança era facilmente descartada, era morta. Criança que nascesse com algum tipo de deficiência, não sei se vocês sabem o que acontecia com ela. Vocês sabem? O que acontecia com ela? Hã? Eram jogadas de penhascos, elas eram mortas, né? Não eram aceitas. Então, a gente vê que era muito marcado por atrocidades. Essa do meio, essa foto do meio, já é mais a minha geração, aí dos 70, 80, a gente brincava na rua, né? Não sei quem era dessa época. E essa outra aqui, gente, essa outra foto? São as mais atuais. Vocês percebem as diferenças das gerações? E aí, por que eu mostro isso dentro desse tema de proteção? Porque a gente precisa entender que as crianças lá, aquela do meio ali do século, nem do século, dos anos 80, por exemplo, para a gente tratar de alguns assuntos, era uma outra abordagem, era um outro momento. Hoje, nós somos quase que obrigadas a fazer alguns assuntos com as crianças. E aí, o meu assunto aqui é sobre educação sexual. Então, assim, vamos pensar. A educação sexual daquelas outras gerações. Será que foi feita? Como será que foi feita? Eu sempre pergunto, vocês receberam alguma orientação sexual quando vocês eram menores? O pessoal mais antigo assim afirma categoricamente, não recebemos nenhuma orientação. E do pessoal mais novo também é um ou outro que recebeu. E essa educação sexual que eu estou falando, também você precisa entender o que é, porque quando eu falo educação sexual, dá um nó, assim, né? Lá na frente eu vou explicar direitinho o que significa isso. Porque esse nome traz um certo desconforto, porque às vezes a gente nem sabe o que significa, né? Quando eu falo educação sexual, às vezes você já vai pensar em coisas que não tem nada a ver. Você vai pensar em quê, por exemplo? Quando eu falo essa palavra, educação sexual, o que primeiro vem assim na sua mente, assim? De bate-pronto, o que vem? Relação. Que mais? Que mais que vem quando eu falo educação sexual? Hã? DST.
preservativo, como que usa um preservativo. E, na verdade, não é nada disso. A gente vai ver lá na frente a base da educação sexual. E, para a criança, então, gente, educação sexual é algo tão simples que você fala, nossa, eu não acredito que é isso. A gente vai trabalhar autocuidado, a gente vai trabalhar corpo, nome das partes íntimas. Eu vou até mostrar algumas coisas aqui para vocês entenderem melhor. Então, existe esse vácuo na sociedade. Nós somos uma geração com muitos tabus ainda, a gente precisa melhorar bastante. Mas você imagina, há anos atrás, isso não era falado de maneira nenhuma. E hoje, se nós não falarmos sobre esse assunto, as nossas crianças correm muito perigo. Essa é a grande verdade. Porque hoje a gente tem a tecnologia. E os maiores crimes sexuais hoje, gente, eles estão acontecendo aonde? Nas redes. São os crimes virtuais. Então, muitas vezes, fala, eu não vou falar sobre isso. Alguém vai falar, alguém vai mostrar, alguém vai apresentar. Então, a gente sempre se antecede. Por isso que existe a prevenção. A gente vem antes. A gente apresenta a estrutura para a criança antes, para ela aprender o que ela tem que fazer numa situação de perigo, por exemplo. Vamos conversar mais um pouquinho. Pode passar? E aí, os maiores desafios da nossa geração hoje, das crianças que nós temos aqui, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas são esses 3. Pornografia infantil, que hoje a gente nem tem usado muito essa terminologia de pornografia. A gente fala muito que é exploração sexual mesmo. Tá? Crianças pequenas acessam pornografia? Vocês concordam? Acessam e muito. E aí nós temos estudos, estatísticas que mostram que, a partir dos 7 anos e meio, é a idade que a criança já começa a ter acesso. E é lógico que, quando ela tem o celular, eu não tenho dúvida nenhuma que ela pode, sim, acessar, alguém pode apresentar, alguém vai mostrar alguma cena, alguma coisa ali, ela já vai ver, vai se interessar, e dali começa o quê? Aquele ciclo, né? Viu uma vez, achou legal, aí vai ver mais, que ela começa a ficar curiosa, e ela mesma começa a procurar. Então, existe muito isso. Aí nós temos a erotização precoce. Vocês entendem quando eu falo erotização precoce? Tem uma definição ali, depois eu vou mostrar para vocês. E o abuso sexual. Quando eu falo do abuso, eu não gosto de falar só do abuso. Eu falo das violências no geral. Porque a criança ela não sofre só a violência do abuso. Existem outras violências que ela sofre. Existe a violência física, né, ou abuso. Eu gosto mais do nome violência. Violência física, violência emocional. A violência emocional seria o bullying também de hoje, né? Mas não só o bullying, outras coisas também. E aí nós temos negligência, que também é uma violência contra a criança, a gente tem abandono. Então, a escala de violência, gente, é muito grande. Então, não é só o abuso. Então, eu não posso falar só sobre violência sexual, eu tenho que falar de uma forma geral, porque as nossas crianças estão expostas a todos esses tipos de violência. E aí nós vamos ver aqui eu já até falei, eu gosto de trazer alguns números, algumas informações que realmente existem. A gente não inventa fatos, a gente não inventa estatísticas. Nós temos aqui uma fonte, que é o Disque 100, o SaferNet. O SaferNet é aquele órgão que recebe denúncias dos crimes virtuais, por exemplo. Se eu quero fazer uma denúncia de algum crime virtual que eu detectei, eu procuro esse site, que é o SaferNet. Então, lá está dizendo que 10 anos, eu falei 7,5, né? Mas ali é 10 anos, mas tem alguns órgãos que passam para a gente essa idade de 7 anos e meio. É a média de idade das crianças brasileiras que acessam a pornografia pela primeira vez. Aí a gente tem uma definição para a erotização. Lembra que eu perguntei se vocês sabiam? A erotização infantil, o que ela é? É uma exposição da criança a situações de conteúdos sexualizados que são inapropriados para a sua idade. Só até aqui, vocês acham que as crianças elas têm acesso a conteúdo inapropriado para a idade? Sim, né? Aos montes. Provocam sensibilidade ao comportamento erótico, é danosa, uma vez que aciona impulsos sexuais que não correspondem à idade da criança e ao desenvolvimento sexual e psicológico. Então, além de tudo, não faz bem, né?
Então, assim, hoje a gente percebe que as crianças é como se elas não tivessem infância, né? São mini adultos, são crianças adultizadas. Vocês já perceberam? E, muitas vezes, quem adultiza as crianças são os próprios pais. Infelizmente, a gente tem que dizer. A gente acessa muitos pais, muitas famílias, e é isso que a gente percebe. Então, aqui é um problema, porque crianças muito erotizadas têm alguma coisa errada também. A gente precisa entender esse mecanismo. E é um problema muito grave. Hoje, a gente tem aqui algo também muito preocupante, que erotiza muito as crianças, são as redes sociais. Então, assim, eu trabalho muito colado com as redes, porque a gente sabe que os maiores crimes hoje estão aqui, os maiores influenciadores estão nas redes. Eu não estou aqui, eu até uso um termo, eu não estou demonizando a rede, né? Nossa, mas é ruim. Não, não é do mal. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje a gente sabe que tem algumas plataformas que é meio terra de ninguém, né? Vocês conhecem alguma delas, né? Eu gosto de mostrar, se quer segurar um pouquinho. Eu gosto de mostrar esse material aqui, eu vou até explicar. Eu trabalho muito diretamente com as crianças. Então, quando é com as crianças, é no lúdico. Então, a gente leva material. Para quê? Porque, quando ela visualiza, ela guarda. Né? Isso, a psicologia me diz isso. E o adulto também. Então, eu gosto de trazer, até para te dar uma ideia de como você pode trabalhar. Isso aqui a gente conversa com os nossos filhos, com as nossas crianças sobre as redes. O que eles acessam. Uma vez que você dá um celular para o seu filho, você tem que fazer esse exercício. O que você está acessando? Quem são os seus influenciadores? A gente tem muito hoje, né? As crianças hoje, né, seguem muitos influencers, né? E vocês conhecem quem são? Isso é uma abordagem que eu faço muito com os pais. Pais, vocês conhecem quem são os influenciadores dos seus filhos? Às vezes, não. A maioria das vezes, não. Aí tem vários motivos. Ah, não tenho tempo. Ah, eu trabalho. Ah. Então, mas aí a gente precisa entender o seguinte. Se ele não tem supervisão nenhuma, ele está correndo perigo na rede. Porque aqui não tem só anjinho, não tem só pessoas boas. Tem pessoas más. Tem o pedófilo, né? Tem o abusador que está ali tentando aliciar as crianças. Então, aqui, gente, é muito difícil não falar sobre isso. Eu preciso falar, porque a gente sabe que os maiores, hoje, abusadores, pedófilos, predadores, o que você quiser chamar, agressores, eles estão na rede. Tem uma professora nossa que ela fala que os abusadores eles migraram agora, eles deram um salto, porque antigamente a gente ouvia falar assim, olha, toma cuidado na rua, olha, na praça, o homem do saco. Já viram a história do homem do saco, que era do nosso tempo, assim? Hoje a gente não fala só isso, a gente tem que falar o cuidado, ó, cuidado com o conhecido, cuidado com quem você conversa na internet, cuidado com quem você está jogando. E jogos, gente, jogos virtuais, então, né? As salas de bate-papo. Então, a gente tem que dar todas essas orientações. É muito trabalho, não é fácil. E aí eu sempre oriento. O que a gente faz numa situação dessa? A gente tem que instalar controle parental. Aí a gente pergunta, os pais nem sabem o que é um controle parental. Vocês sabem, né, o que é um controle parental? Eu instalo no meu celular, no celular do meu filho, um aplicativo que, assim, o próprio nome já está dizendo, controle. Mas eu sempre digo, você não pode delegar isso só para o controle. O controle ele é um aliado seu. Você tem que também monitorar. Mas o controle parental ele vai te ajudar. Então, você vai saber o que teu filho acessa. Importante. Você vai delimitar tempo, que é um outro problema na nossa geração, né? Para nós adultos já é, imagina para as crianças. Então, assim, a gente começa a mostrar a importância da gente fazer uma prevenção mesmo muito forte, né? Principalmente nas redes. Tá bom, Cris? Depois a gente volta aí. Pode passar. E aí a gente vai ter alguns números para mostrar para você como a violência realmente existe. Não são números pequenos. A gente tem uma estatística de 2017 e 2022. O Brasil registrou quase 180 mil casos de estupros ou estupros de vulneráveis com vítimas de até 19 anos, uma média de quase 45 mil casos por ano, e dos envolvidos, crianças de até 10 anos representam 62 mil das vítimas. Isso a nível de Brasil. Pode passar.
Aí tem um número, né, que lá estava 657 mil, mais ou menos, né? Pode passar. E aí tem outros números muito assustadores, que eu falo, gente, eu preciso mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas não entendem, às vezes, quando a gente fala do problema. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso, segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma criança é abusada a cada 4 segundos. Então, assim, são números, né? A cada 5 crianças, ali está faltando, uma é vítima de alguma forma de violência sexual. Pode passar mais um. No ano de 2000, o mercado da pedofilia movimentou 5 bilhões de dólares. Só esse assunto aqui já daria um tema de palestra. Porque aqui, gente, pedofilia é um negócio muito complicado. E aonde que o boom da pedofilia onde está? Nas redes sociais. Quem está envolvido com isso? Pessoas que têm muito dinheiro, a gente sabe, infelizmente. Por isso que, às vezes, uma campanha de prevenção é tão difícil, a gente encontra tantos impedimentos. Aí você começa a entender, porque tem muita gente grande envolvida do outro lado e não quer que a prevenção seja feita. Lógico, né? O crime virtual mais denunciado no Brasil entre janeiro de... Que ano que está ali, gente? 2006, já faz tempo. Mas eu trago de propósito isso daqui, para você entender que, olha, o crime mais denunciado entre 2006 e 2012 é o quê? E aí tem uma questão. Aqui a gente não estava nem no ano da pandemia. Então, assim, depois da pandemia, o número assim triplicou, escancarou. Por quê? Na pandemia, as crianças ficavam onde? Dentro de casa, com celular. E aí não é só as crianças, tá? A questão da pornografia escancarou-se para todos. Mas o nosso recorte aqui é falar das crianças, tá? Pode passar. E aí tem mais números, ó. Um em cada 3 a 4 meninas e 1 em cada 6 meninos, de 6 a 10 meninos serão vítimas de violência sexual. Aqui é importante dizer que não são só meninas que sofrem violência, meninos também. A gente não ouve falar muito sobre meninos, mas existem muitos meninos. E são vários motivos porque a gente não ouve, né? Uma cultura mais machista, menino não chora. E a gente ouve muitos relatos de meninos que são violentados. Então, é uma atenção também para os meninos. A gente protege tanto as meninas e esquece dos meninos, e eles também são vítimas. Pode passar. Aqui são só números, tá, gente? Para você mais ou menos entender. Agora, essa informação, que somente 10% dos casos de violência contra criança e adolescente são notificados, também é uma informação preocupante. Porque todo o número que a gente está mostrando para vocês são apenas 10%. Você consegue entender isso? Então, o número é sempre muito maior. Então, o que é notificado é o que é mostrado para a gente, é o que foi denunciado, enfim. A subnotificação ela é muito maior, muito maior. Então, o problema é maior do que a gente imagina. Pode passar? E aí eu gosto muito de mostrar o iceberg, porque o problema do iceberg é onde fica, gente? Embaixo, não é? O que a gente mostra é só a ponta. O que está embaixo a gente não tem acesso. Então, não tem como dormir em paz diante desses números, né? E, quando você começa a pesquisar, você começa a ficar mais preocupado ainda, porque ali, todos os números que eu trouxe, eles nem estão atualizados. Se a gente for atualizar, então, assim, é para ontem essa mobilização, é para ontem falar sobre isso. Pode passar? E aí, eu não sei se você sabe que nós acabamos de sair de um mês muito importante para nós. Vocês sabiam que maio é um mês de combate ao abuso? Não sei se vocês sabem. Nós tivemos agora o mês de maio, mas não é só maio que a gente faz proteção. Maio é o mês que se dá visibilidade para a campanha. É uma campanha nacional. Então, o mês inteiro, vocês acho que viram Maio Laranja por aí, e é um mês dedicado à proteção. E aí, o dia 18 é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E aí, para entender essa história do 18 de maio, tem aí a menina Araceli. Né? As pessoas perguntam, mas essa data surgiu por quê? Tem uma história. Não é uma história
feliz. E também eu sempre falo que não é uma data comemorativa, a gente não comemora nada aqui. A gente simplesmente está se lembrando e tentando mobilizar a sociedade. Vocês conhecem, gente, esse caso dessa menina? Eu sempre pergunto até para, né, perceber aqui se vocês conhecem essa informação. Então, olha só, esse dia foi escolhido porque, em 18 de maio de 73, na cidade de Vitória do Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como caso Araceli. Então, foi por causa dessa menina que existe toda essa mobilização. E aí, o que houve? Esse era o nome de uma menina de 8 anos, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta naquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Isso aqui no nosso país. Pode passar? E aí nós temos, então, no dia 18 de maio, foi instituída uma lei federal, no ano de 2000, e aí, por conta, né, dessa data, ficou instituída essa lei, que é uma conquista, um marco, né, apesar de ser uma história triste, mas pela luta, né, dos direitos aí da criança e do adolescente. E aí o que me preocupa é que, assim, sempre eu percebo esse movimento, que acontece alguma coisa muito, que a mídia, né, destaca algum fato muito forte. A partir daquele fato, às vezes se criam leis, né, e fazem uma mobilização, mas não é só aquele fato isolado. Isso aconteceu em 1973. Só que nós temos casos bem atuais. A gente tem o caso do Henri Borel, que, inclusive, foi agora, acho que tem 2, 3 anos, a lei é muito nova. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Do menino Bernardo. E aí tem outras histórias, né? Da Nardone. E aí a gente vai vendo quantas crianças, né, que dão a sua vida, e aí, por conta daquela mobilização, é feito leis, porque existem, por exemplo, a do lei do menino Bernardo, é sobre castigos cruéis e degradantes, né? Então, aqui existe toda uma mobilização por conta desse caso. Mas a gente se preocupa muito, porque a gente sabe que não é um único caso isolado. E aí a minha pergunta é, quantas crianças vão precisar morrer, né, para que haja leis de proteção, leis de cuidado, leis para garantir os direitos da criança? Isso não pode acontecer. A gente precisa se mobilizar. Então, eu e você, a gente tem um papel importante. Mas eu falo muito isso, né? É um trabalho de formiguinha. Mas se cada um fizer esse trabalho de formiguinha, a gente consegue, pelo menos no nosso espaço, fazer a diferença. E aí a gente começa a ter um olhar diferenciado, porque a minha missão aqui hoje é despertar em você esse cuidado, né? Você vai passar a ver algumas coisas de um olhar diferente. E você não vai mais, eu tenho certeza, né, algumas coisas que eu vou dizer aqui, você não vai ver mais da mesma forma, você vai ter mais cuidado, mais atenção, né? Aonde meus filhos vão, com quem eles estão conversando, não é para você sair neurótico daqui, pelo amor de Deus, né? Mas é para você sair daqui atento, porque aonde existe criança e adulto pode sim acontecer. A gente ouve muitas histórias, você deve ouvir. Você deve conhecer crianças que foram vítimas, que são vítimas, ou você mesmo foi uma vítima de violência na sua infância. Eu converso com tanta gente que todo final de semana eu estou dando palestra. E as pessoas vêm contar suas histórias. Não é uma, gente, não são 2, não são 3, são centenas de pessoas adultas que vêm contar, olha, quando eu era criança, aí eu falo, ai, meu Deus. E aí muitas vêm falar assim, olha, se eu soubesse disso que você está falando, eu não teria sofrido, eu não seria vítima. Então, a informação, eu uso uma frase muito importante, a informação protege. Se eu tenho informação, eu passo essa informação para outras pessoas, para as crianças, e essa informação vai proteger, vai salvar a vida delas. Isso é muito poderoso. E vocês vão ver aqui depois, eu vou ensinar uma dinâmica de 4 regras que você ensinando para as suas crianças é uma forma delas se proteger. Porque eu sempre falo assim, nós, pais, quem é pai e mãe aqui? Quem tem acesso à criança? A gente gostaria de pôr o nosso filho numa bolha para ele ficar bem protegidinho, né? Só que não vai acontecer isso, só que não, né? Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a se protegerem no momento que eu não estou com eles.
Então, não basta só eu vir aqui falar de números, falar um monte de coisa que eu vou falar e não trazer uma solução palpável. A gente precisa ensinar essas crianças a se protegerem, porque você não monitora elas, você não tem, por mais que você queira, né, a gente quer, mas não vai dar. Sua criança ela vai para a escola, ela vai para o esporte, ela vai para o inglês, ela vai para a van, ela vai para o shopping, ela vai para ela vai para todos os lugares. E ela tem que saber o que ela vai fazer numa situação de perigo. Alguém que vai abordar, alguém que vai querer tocar nas partes íntimas, alguém que vai pedir uma foto, um nudes, né, que hoje é normal, né, aos olhos de muitos. Ela tem que saber o que ela tem que fazer e os perigos que ela corre. Então, por isso que esse momento aqui ele é muito importante. Pode passar? Então, assim, todas as crianças de todas as classes sociais, não existe distinção. Às vezes a pessoa fala, não, a violência só acontece em classe baixa, só acontece em determinado lugar, numa etnia determinada, numa religião. Não tem isso, gente. Todos estão à mercê. Pode passar? Aqui eu já falei um pouquinho. O que eu já falei eu vou passando, tá? Para a gente ganhar tempo, porque tem muita informação. Aqui eu gosto sempre de colocar uma definição do que é a violência sexual, porque às vezes eu estou falando, e a pessoa fica um pouquinho na dúvida. E eu encontro muitos adultos que vêm conversar comigo que usam uma expressão que me assusta um pouco. Ele fala, gente, eu não sabia que aquilo que acontecia era um abuso. Então, eu gosto de definir o que é. É qualquer atividade sexual com uma criança, como carícias, contato oral genital, relação sexual, exploração ou exposição à pornografia infantil, mesmo que não haja contato físico, isso precisa ser dito. Porque tem gente que acha que só aconteceu o abuso se teve toque, se teve penetração, se teve relação, e não é bem assim. Se a criança foi exposta a conteúdo inapropriado, ela já está sendo violada. E aqui é gravíssimo, então, né? Muito grave, porque aí a gente começa a entender. As crianças hoje, lembra que eu falei lá no começo, elas não estão expostas, então elas sofrem violações, gente, todo momento. Isso é muito sério. E onde eu parei? Tá, e o abuso pode acontecer, sempre há uma gratificação sexual, poder e controle, porque quem está abusando sempre está numa situação de poder. Ou é um adolescente, alguém um pouquinho mais velho, né? E sempre há uma relação desigual. É sempre assim. Então, a criança sempre está numa situação aqui de desvantagem. Pode passar? Aí eu quero abrir um parênteses para falar um pouquinho desse público. Dentro desse cenário, há um grupo que requer atenção ainda mais urgente. Todas precisam, mas esse grupo precisa mais, porque a gente vai entender. Crianças e adolescentes com deficiência, especialmente autistas. Esse público, vocês acham que eles também são violados? Em maior e larga escala. E tem os motivos, tá? Os estudos apontam que pessoas com deficiência intelectual, do neurodesenvolvimento, têm risco significativamente maior de sofrer abuso sexual ao longo da vida. Porque ela está numa situação de vulnerabilidade muito maior. Concordam? E isso é agravado por dificuldades, primeiro, de comunicação, né? Baixa compreensão de limites corporais, dependência de cuidado e ausência da educação sexual acessível. Então, aqui, a gente começa a pensar, né? Para mim, é fácil entender isso, porque nas escolas que eu trabalho, a gente tem esse público. E eles correm muito risco também. Não sei se você tem acesso a crianças nesse contexto. Pode passar. Segundo relatórios da Organização Mundial da Saúde, pessoas com deficiência têm de 3 a 4 vezes mais chances de sofrer violência sexual do que pessoas sem deficiência. No caso do autismo, essa vulnerabilidade está associada a diversos fatores. Então, assim, é bem rápido isso, só para você entender, né? Não dá para a gente se aprofundar, mas é mais um alerta para você, né? Que aqui a gente tem que ter um olhar bem especial para esse público. Os déficits de comunicação. Muitas crianças autistas não são verbais ou apresentam dificuldade para se expressar, sim ou não? Então, aqui já é um problemão, né? Isso dificulta o relato da criança numa situação de perigo, numa situação de abuso, ou a compreensão do que está sendo violado. Às vezes, ela não tem
compreensão nenhuma do que está acontecendo. Então, para ela é mais difícil ainda. Pode passar mais um. Dificuldade com regras sociais também. Os autistas, em geral, têm maior dificuldade para entender normas sociais complexas, como pessoas estranhas, que mais aqui? Não devem tocar no seu corpo, ou nem todo carinho é seguro. Então, assim, tem alguns termos que, para as crianças, que a gente trabalha no dia a dia, não é igual para as crianças, por exemplo, aqui autistas. Então, é mais uma barreira aqui. Aí a gente tem a confiança excessiva e obediência literal. Autistas, muitas vezes, seguem regras de maneira literal. O que você fala é aquilo, pronto, e acabou. Então, claro que se ela for abordada de alguma outra forma e alguém falar algo para ela, literalmente ela vai seguir aquilo, tá? Ela tem dificuldade de reconhecer intenções maliciosas. Um agressor pode se aproveitar disso com mais facilidade. E aproveita mesmo, né? É uma porta bem aberta. Pode passar. Dependência de cuidadores. Quando a criança depende de outras pessoas para higiene, alimentação, transporte, torna-se ainda mais exposta a situações em que há vulnerabilidade corporal. Então, olha quantos motivos que a gente tem que ter para ter uma atenção bem específica. Pode passar? Então, assim, só para você entender, né? A gente tem que ter assim, um olhar muito especial mesmo, não tem outra coisa. Então, se você tem, ou na sua família, ou no seu contexto aí do dia a dia, ou alunos, às vezes, né, educador, o nosso trabalho é dobrado. E aí entra, quando a gente vai fazer a prevenção, o material lúdico também entra, e para eles é excelente. E para autistas não verbais, a gente tem, eu não trouxe, mas a gente tem até umas placas para mostrar os desenhos, principalmente o semáforo do toque, sobre roupas. Então, a gente tem que pensar em estratégias também para trabalhar a proteção com esse público. Tá? E aí nós temos, falando de leis, né? Tem alguém da área de direito aqui? Deve ter, né? Nós temos leis de proteção para a infância. Então, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem o ECA. Vocês conhecem o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos muitas leis, mas os dois marcos legais que eu gosto de mostrar é o Estatuto e a Constituição. E aí, esse artigo, eu acho que ele expressa muito bem o que a gente quer dizer, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança ou adolescente com absoluta prioridade direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissional. Talvez você já saiba isso de cor e salteado, né? Mas eu gosto aqui do final, que vai dizer o seguinte: além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a própria Constituição, mãe, Master, ela já te dá, né, uma... Nossa, é um peso, né? Aí passa o outro. Nós temos no ECA, se você parar para ver, é praticamente a mesma coisa. Praticamente repete a lei. Né? Então, eu sempre falo que nós temos a Constituição, né, as leis, para nos dar também esse respaldo para trabalhar a proteção, porque é nosso dever. É meu dever, eu faço parte da sociedade, certo? Então, é meu dever. Família, dever da família. Quando eu estou na igreja, eu gosto muito de falar isso. A igreja não está inserida na sociedade? Sim ou não? Então, é dever da igreja também. É dever de todos. Então, a gente precisa entender isso, né, para que a gente consiga fazer um trabalho bem intencional. Pode passar? Não vou entrar a fundo em leis, porque não é o objetivo, é só para você entender que a gente tem respaldo. E, quando eu sou ambiente religioso, eu uso textos bíblicos que falam de proteção. Sabia que tem também? Textos que vão falar de valorização da infância. Então, nós estamos cercados, né, de literatura, de textos, de leis, de referências para trabalhar. O que a gente está fazendo é algo assim muito especial, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha, o desenvolvimento da sexualidade. Não tem como eu falar de proteção e não falar de desenvolvimento de sexualidade. Respeitando a faixa etária de cada criança, respeitando o nível que ela está.
Então, quando a gente faz um trabalho com a criança, a gente analisa tudo isso, a faixa etária, que material que eu vou usar, qual o nível de desenvolvimento que ela está. E para que nossos filhos fiquem protegidos, eles precisam conhecer a sexualidade. Olha que essa palavra também é poderosa, né? Conhecer a sexualidade, entendê-la a uma linguagem adequada, de acordo com o desenvolvimento dela. Pode passar? E aí, lembra lá no começo que eu falei sobre o que era educação sexual, que eu ia falar depois? Tem uma definição aqui. E eu acho fantástica essa educação, essa expressão, porque ela vai me desmistificar tudo que eu penso que é educação sexual. E aí vai cair por terra aqueles tabus que eu tenho, né, ou que eu tinha, né, principalmente os mais velhos, né, que, assim, quando eu falo a palavra sexo, ai, não pode, é proibido, é feio esse nome, nossa, é sujo, não pode falar. Se alguma criança faz alguma pergunta, pelo amor de Deus, onde você ouviu isso? E não responde, né, o filho, deixa o filho. Então, aqui a gente precisa entender, olha só o que seria. É o processo de ensino e aprendizagem do qual se deve ensiná-la, primeiro, a amar a si mesmo. Então, amar a si mesmo faz parte de uma educação sexual. Respeitar a si e os outros, cuidar de si, cuidar dos outros, lidar com as emoções. Sabia que, quando eu trabalho emoções, eu estou trabalhando em educação sexual? E agora, depois, pós-pandemia, nunca foi tão forte essa questão do socioemocional, né? Trabalhar as emoções das crianças, né? Só das crianças não, dos adultos também, né? Que pós-pandemia a gente ficou daquele jeito, né? E aí, quando as crianças voltaram para a escola, 2 anos depois, a gente ficou quase 1 ano, você da educação, né? Mais de 1 ano trabalhando só socioemocional das crianças, porque desestabilizou tudo. E, quando eu trabalho a emoção, eu também estou fazendo um trabalho de proteção. Eu trabalho sentimentos, eu trabalho a proteção do abuso. Então, quando eu trabalho a proteção do abuso, eu estou fazendo um trabalho de educação sexual. Vocês percebem quanta coisa? Então, são coisas importantíssimas. Eu ensino o pensamento crítico de valores éticos para a minha criança, valores morais. Eu preparo a criança para realizar escolhas saudáveis na vida dela. Na esfera afetiva, o afeto é muito importante. E eu ensino o nome correto das partes íntimas. Eu quis colocar isso aqui bem assim para você, porque a gente vai falar muito sobre isso. Existe muito problema aqui em relação ao nome das partes íntimas. E as crianças têm o direito de saber o nome das partes íntimas, porque essas partes íntimas fazem parte do corpo dela. Então, eu sempre brinco, né? Falo assim, ó, a criança, ela vai, quando a gente está ensinando, aqui, vou pegar esse aqui que está mais, não, vou pegar esse aqui que está mais bonitinho, esse aqui. Quando a gente vai ensinar o nome das partes íntimas para as crianças, isso serve para os pais, para qualquer público. A gente ensina tudo, né? Cabeça, que mais, gente? Parte do corpo aí. Ombro, até usa a musiquinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Ensina tudo. Quando chega no nome das partes íntimas, o que a gente faz? Desculpa, eu estou meio rouca mesmo, que eu estou em tratamento de fono, então está bem difícil. O que a gente faz com o nome das partes íntimas? A gente muda o nome. Pula, exatamente, a gente pula. Ou seja, é como se a criança não tivesse. Né? A gente não fala o nome. Ou então a gente coloca um apelido. Vamos botar um apelido mais bonito, porque aquele nome é horroroso, então vamos colocar. E aí vem aquele monte de nome. Quando eu sento com as crianças, gente, é cada nome. Falo, meu Deus do céu, o que é isso? Ah, minha avó ensinou esse nome. E aí, aqui tem alguns segredos, né? A gente nunca fala para a criança, esse nome aí, pipi, pepeca, o que é isso? Nome feio, né? Quem te ensinou isso, né? A gente nunca faz isso. Sabe por quê? Às vezes quem ensinou é uma avózinha que também não teve orientação, então ela está passando aquilo, né, de geração para geração. Não é errado, só que a gente ensina o nome correto, porque a criança tem o dever de saber, o direito de saber, o corpo é dela, então ela vai também aprender o nome. E aí aqui tem muitas dificuldades nesse momento, mas, gente, é a coisa mais simples, né? Então, aqui, para quem é pai e mãe, você pode fazer
esse momento, um momento descontraído, no momento de troca, no momento de banho, né? Não precisa fazer uma conferência. Hoje eu vou ter que falar sobre isso, né? Não é bem assim, né? Mas a gente tem muitas resistências, né? Por causa da nossa geração. Lembra que eu falei? Aqui os tabus, né? Aquele medo de falar, o receio. Mas é muito natural. Tudo é muito natural aqui, porque faz parte do corpo da criança. Então, já que a gente está falando o nome das partes íntimas, vamos ver se vocês conhecem realmente. Das meninas, acho que vou usar esse mesmo, que o outro está com a roupinha. Essa parte do nome, gente, eu não apresento seco assim, não, tá? Tem todo um passo a passo, mas é que eu já quero fazer aqui para depois ficar mais fácil. Para o nome das partes íntimas das meninas, né? Então, quando eu falo com as meninas, falo, olha, meninas, você tem um corpo. A gente faz todo um trabalho bem lúdico, tá? Esse corpo que você tem, ele tem que ser cuidado. A gente trabalha o autocuidado. O corpo tem que ser cuidado, tem que tomar banho, tem que trocar roupa. Toda essa parte, tudo isso faz parte de educação sexual. E aí, quando a gente chega nas partes íntimas, eu vou falar assim, olha, você tem as suas partes íntimas, os seus órgãos aqui genitais, eles ficam muito guardadinhos. Por quê? Porque você usa uma roupinha íntima para proteger, certo? As crianças, gente, com as crianças é muito tranquilo, tá? Não é todo esse medo que a gente tem, é muito tranquilo. Porque eles já trazem uma bagagem que vocês não imaginam. Às vezes você tem tanto medo de falar, e quando você fala, gente, eles já sabiam tudo, nem precisei falar quase nada. Mais ou menos assim mesmo. Então, ele aprende o quê? A gente reforça que a parte íntima dele é protegido por uma roupinha íntima. Das meninas, como chama? Uma calcinha, aí tem o topzinho, o sutiãzinho das meninas, que os mamilos já estão desenvolvendo, os peitinhos dela vai desenvolver, então ela usa algo para proteger. E dos meninos, é o quê? Já vou tirar, já. Como chama a roupinha que protege? Cueca. Muito simples. Aí, depois, eu vou aprofundando, né? Aí eu tiro, às vezes, eu tenho um outro que tira a roupinha íntima. Então, agora a gente vai falar sobre as suas partes íntimas. Como chama as suas partes íntimas? Então, aí a gente começa. Para as meninas, aqui é onde sai o xixi. Como chama? Aí elas falam um monte. Tem algumas que já falam o nome correto. É interessante, às vezes ela já sabe. Então, vamos ver aqui. Meninas, como que chama aqui a sua parte íntima, onde sai o seu xixizinho? Falando isso, ela já sabe o que é. Como chama? Pode falar, vocês, crianças. Como chamam? Oh, crianças tímidas. Como chamam? Vocês estão com vergonha, gente? Vagina. Alguém vai falar vagina. Só que, na verdade, também não é a vagina. Tem um outro nome que é a vulva. A gente explica que a vagina é a parte de dentro, a vulva é lá onde sai o xixi. Então, a gente, ponto, falou o nome e acabou. A gente que na nossa cabeça fala, nossa, vou ficar falando o nome agora. Eles vão saber informação ali, você passa a informação, pronto, é isso que eles têm que saber. E dos meninos, qual é o nome? Dos meninos, não sei porquê, sempre é mais fácil, né? Papum já falam, sempre, a maioria já fala também. Assim, a gente sente que é mais para as meninas, que envolve todo um tabu, um negócio assim. Dos meninos, qual é? O pênis. A gente fala também da parte de trás, né? O bumbum também tem o nome. Qual é o nome? Eles vão falar popô, bumbum, um monte de coisa, mas tem um nome. Qual é o nome correto? As nádegas. A gente fala só mais das nádegas mesmo. Vai ter uns que vai falar esse outro do ânus, mas enfim. Então, vocês percebem, a gente, de uma forma muito leve e descontraída, a gente ensina o nome. É importante a criança saber? Sim. Numa situação de abuso, por exemplo, ela vai poder, se ela sabe o nome, ela sabe te falar exatamente o que aconteceu. Quiseram tocar na minha vagina, brincaram, quiseram passar a mão nas minhas nádegas. É muito comum as crianças, a gente ouve de juízes, de pessoas mesmo em depoimentos, as crianças vão falar
contar a situação e elas usam outro nome pejorativo. E aí quem está ali colhendo a informação, muitas vezes não tem orientação e acolhe isso literalmente. Então, se a criança fala assim, brincaram na minha florzinha, a pessoa não entende o que ela está se referindo à parte íntima, por incrível que pareça. E isso não sou eu que digo, são as pessoas mesmo que trabalham na área. Então, é importante ela saber. Sim? Vamos lá, seguindo. Aí, aqui, só para você entender, a nossa referência, quando a gente fala de órgão genital, a gente pensa já em quê? Em relação. Mas não tem nada a ver. O conceito correto é aquele que eu passei. E a sexualidade, o que ela é? Ela é uma energia que há no ser humano que leva à busca do prazer, do bem-estar, em todas as áreas da vida dela. Então, a sexualidade ela vai além do que a gente imagina. Envolve aspecto físico, mental, espiritual e social. Quando eu sei disso, gente, fica tudo muito mais leve, né? Pode passar. Aí vamos agora avançar um pouquinho. Aqui é mais para você entender. Eu já falei no início aonde pode acontecer o abuso em ambiente familiar e extrafamiliar. Quando eu falo extrafamiliar, são todas as pessoas do dia a dia das crianças, amigos, conhecidos também, desconhecidos, mas a maior escala são os conhecidos. Pastores, voluntários de igreja, vizinho, professor, e aí fica para você imaginar todos os lugares aí que a criança acessa. Então, isso é importante a gente saber. Pode passar? Agora, quem é o abusador? Aí aqui tem um problema, porque o abusador ele é um indivíduo normal, né? Não vem escrito, eu sou abusador. Então, assim, tem algumas características, sim. Os abusadores, eles são muito inteligentes, eles sabem muito bem como abordar as crianças. Então, a gente tem que ficar muito atento a alguns movimentos. Mas aqui, só para você entender, o abusador é uma pessoa comum que mantém preservada todas as áreas da sua personalidade, alguém que pode ter uma profissão. Ali está especificando bem, né? Ter um destaque, pode ter família, pode ser repressor, moralista, ter um acervo intelectual. Aos olhos sociais e familiares, ele é considerado um... Repitam lá? Por isso que é tão difícil a gente detectar um abusador. Mas é muito comum, quando a gente ouve uma história, você fala, nossa, não acredito, aquela pessoa, porque geralmente é realmente aquela pessoa que você não imagina. Ele sabe enganar muito bem. Aí, quando eu falo com as crianças sobre o abusador, eu gosto de mostrar isso aqui. O abusador ele se apresenta sempre como aquele tio legal, né? Aquela pessoa boazinha. Até tem outras coisas aqui que eu gosto de mostrar. Ó. É aquele tio, aquela pessoa que gosta de dar presentes, né? Que mais que ele gosta de fazer? Doces. Tem a plaquinha do doce aqui, ó. É aquele tio bem bacana. Nós temos algumas histórias para trabalhar com as crianças que trabalham muito essa figura do abusador, como sendo uma pessoa muito bacana para a criança. É lógico, né? Para se aproximar da criança, ele tem que ser alguém muito legal. E aí eu mostro isso aqui. Ó. Olha, ele se apresenta como uma... O que parece aqui? Muita gente não acerta de primeira, mas eu dou várias chances. O que parece aqui? Ele se apresenta como uma flor. Olha, acertou de primeira, parabéns. Uma flor. Alguém muito meigo, legal, né? Só que se ele perceber, né, que alguém está aí desconfiado, ou qualquer coisa diferente que acontecer, eu vou mudar aqui, tá, para vocês entenderem. Se ele se sentir ameaçado, né? Ou se a criança dizer que vai contar para alguém, qualquer coisa do tipo, ele se transforma, ele já não é mais aquela pessoa boazinha, né? Aquele tio legal, ele se transforma numa... Alguém falou. Aranha. Gente, é uma aranha isso aqui, tá? É uma aranha. Uma aranha. E aí eu gosto de mostrar só para vocês entenderem, mas com as crianças a gente faz toda uma abordagem. Nunca mais ela vai esquecer na vida dela. A intenção é essa mesmo. Porque ela precisa entender que esse abusador ele vai fazer chantagem,
né? E a gente ouve as histórias. Então, o que acontece? A criança vai entender que essa pessoa vai se transformar. E aí mora-se o perigo. E aí aqui a gente vai trabalhar muito a questão dos segredos, porque o abusador, às vezes, pede o quê? É o nosso segredo, não pode contar para ninguém. Eu até ia trazer, eu ando com um baú bem grande, é porque é muita coisa. Eu falei, não vou levar o baú hoje. Mas o baú, ele me remete a essa coisa do segredo. E aí a gente ensina para a criança o que é um segredo bom e o que é um segredo ruim. O segredo bom é aquele que logo vai poder ser revelado. Ah, é uma festa surpresa, alguma coisa. O segredo ruim é aquele que alguém vai dizer, olha, isso nunca você vai poder contar. Ele não, o segredo bom tem hora para acabar. O segredo ruim, não. Então, a gente mostra essa diferença, porque o abusador pede segredo. Não pode contar, é feito no escuro, é feito longe da vista dos outros, ameaça. E aí, esse é o problema. A criança, muitas vezes, não consegue diferenciar isso. E a gente ensina isso. A gente dá esse mecanismo para a criança, que ela precisa aprender a dizer não, a gritar, a correr, a chamar alguém. Tá? Eu vou chegar nessa parte, vamos lá. Está chegando já. Eu já falei sobre isso, sobre o abuso acontecer com toque, sem toque. Eu acho que ficou claro isso, tá? Não vou me ater muito nisso, não. Mas aqui o que eu só quero pontuar aqui, volta só uma coisa aqui, que eu gosto muito de mostrar. Olha como é sutil essa questão do abuso. Quando eu falo sem toque, envio de material. Você sabia quando você envia algum material, você recebe um material no WhatsApp e você começa a mandar para todo mundo? E eu não estou falando de qualquer material aqui, tá? Estou falando de um material pornográfico. Quando eu estou espalhando esse material, eu já estou cometendo uma violação. Então, aqui já é um problema. Então, olha, vídeos, se eu mando vídeos para as crianças, masturbar na frente da criança, espionar a criança no momento que ela está tomando banho, que ela está se trocando, estimular a criança a praticar atividades sexuais contra a pessoa, fotografar e filmar. É que eu gosto muito de chegar aqui, porque a nossa geração, hoje, a gente percebe esse movimento, essa questão das redes, por conta das redes, mas essa coisa do filmar, do tirar foto, do nudes, manda foto para mim. Né? Então, a gente mostra muito, principalmente para os pré-adolescentes e adolescentes, o perigo dela se expor dessa forma. Ah, mas foi meu namorado que pediu a minha foto. E quem garante que seu namorado não vai mostrar para outra pessoa? Ah, mas eu estou vestida. Hoje a gente tem outro problema. A gente tem inteligência artificial. Você não precisa nem tirar a roupa, né? Hoje o aplicativo já, né, tira toda a roupa, já faz uma bagunça. Eu estava lendo esse final de semana, inclusive, que o negócio está muito complicado. Você manda uma foto com roupa para alguém, a pessoa faz o que ela quiser com a sua foto. Então, esse cuidado precisa ser tomado. Isso tem que ser falado principalmente para as meninas. Não que os meninos não façam, porque os meninos, às vezes, ele é o predador, né? Às vezes, ele que está instigando as meninas a mandar foto, a tirar foto. Mas as meninas, a tomar cuidado com essa questão, porque, às vezes, as meninas caem muito facilmente. E aí, será que ela está preparada para lidar com as consequências disso? Na escola que eu trabalhei, teve um caso que uma menina... ela teve uma foto dela exposta. Ela mandou para o namorado mandou para não sei quem, caiu na rede, no grupo da escola. Uma escola com mais de 1000 alunos. Todo mundo teve acesso à foto. Será que a menina está preparada para viver isso? Teve que mudar de cidade, mudar de escola, mudou a vida por causa disso. Isso quando a menina não vai tentar o pior, né? Vai tentar tirar a vida, porque é algo que ela não está preparada para viver. Então, a gente precisa mostrar isso para os nossos adolescentes. Esses perigos, né, que a rede parece... mas é uma coisa muito ingênua. É um perigo. Né? Então, tudo isso aqui, gente, faz parte de violência sexual contra a criança. Então, o problema vai além. Né? Não é só o toque, não é só... Não, o não toque também tem várias coisas aí, ó, que a gente pode ver que a criança está sendo violada. Pode passar. E aí a gente tem aqui alguns mitos sobre o abuso. Como a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou ler com vocês. Você sabe o que é mito, né?
E a gente ouve muitos mitos quando fala sobre esse assunto. O abuso sexual só acontece com meninas. Isso é um mito? O que vocês acham? Sim. Pela porcentagem, sim. Mas meninos também, eu já falei isso. Então, isso é um mito. Tá? Só acontece com classe baixa. Outro mito, a gente já viu lá atrás. O abuso sexual sempre deixa marcas no corpo. Não, às vezes não deixa marca. Pode passar. Nem dá para a gente comentar muito sobre isso, mas só para você. Só homens abusam. Não, existem mulheres abusadoras também, por incrível que pareça. Acho que não tem uma pergunta aqui que eu vou fazer depois que eu esqueci de inserir. Já expliquei tudo. A minha criança não corre risco de sofrer abuso. Mesmo você explicando, mesmo você ensinando, mesmo você falando, ela corre risco. O risco é iminente. A criança inventa que sofreu abuso. Aqui a gente precisa conversar. Olha só. 92% falam a verdade e 8% inventam, sendo que 3/4 do caso são induzidos por um adulto. Ou seja, as crianças, gente, não conseguem ter um repertório tão gigante relacionado a esse assunto para mentir em larga escala, assim. Ela pode, sim, ter visto alguma coisa, alguma cena, mas é muito, muito pouco essa história. Muita gente fala assim, não acredito que a criança está nessa história que a criança está contando. Aliás, um dos maiores problemas quando a criança conta é isso aqui. É não acreditar na criança, achar que ela está inventando. E aqui é o perigo eminente, porque as crianças já não contam, e quando conta não acredita, a situação fica complicada. E hoje, você conversando com adultos, vocês ouvem essas histórias. Minha mãe não acreditou, eu contei, eu falei, mas não acreditavam. Gente, isso é muito comum, porque a gente pensa que a criança está mentindo, as crianças não mentem. Então, se alguma criança vier contar algo para você, eu sei que a gente tem, eu acho que é muito do ser humano, a gente fala assim, a primeira coisa, eu já me peguei fazendo isso, verdade mesmo isso? É a primeira coisa que a gente fala. Tem certeza? A criança está contando algo para você tão cruel da vida dela, e você descredibiliza assim na cara, né? Cara dura. Nossa, já, né? Então tomem esse cuidado, né? Hoje a gente tem leis, né? A lei da escutativa, né? Para ouvir a criança. A gente tem alguns mecanismos, mas se a criança te procurar, por favor, acredite nela, né? Porque é muito difícil a criança inventar um repertório, porque às vezes ela conta alguns detalhes que você fala, não, isso aqui, se ela não está vivendo, não tem como saber. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Daria para a gente comentar outras coisas aqui. Passa mais um. O abuso sexual infantil não acontece com frequência. É mito, né? Eu mostrei a estatística ali, aí eu repeti ali, né? Uma criança é abusada a cada 4 segundos no mundo. Isso daqui também. O que vocês acham? Uma criança é abusada no mundo, né? Adolescentes não correm risco de serem abusados. Correm, sim. E muito. Porque tem muito adolescente que não tem essa orientação. E tem uma pergunta que não tem lá. Bebês são abusados? Sim. Hoje, nós temos visto números gritantes de bebês que sofrem abuso. Na nossa cabeça, às vezes, é uma coisa, né, insana, mas acontece, gente. E são números assim assustadores. Então, todo cuidado é pouco. E bebê ainda, imagina, que bebê que não fala, né? E, nossa, a gente fica sem chão. Pode passar. Então, isso é só para você entender aí alguns mitos. Aí a gente tem uma outra parte que é importante. Como identificar os sinais? Como que eu identifico? Não é tão simples. E a gente também não pode pegar um caso isolado e falar, nossa, essa criança está sofrendo violência. Não é bem assim. É uma junção de coisas, né, a gente faz, mas tem alguns pontos que a gente precisa ficar atento. Sinais corporais, sinais no comportamento. Nós que trabalhamos em escola, a gente tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos, porque a criança fica muito tempo na escola. Então, às vezes, por isso que é tão necessário, a minha luta assim, é esse assunto entrar com muita força nas escolas, porque a gente precisa orientar os professores a terem esse olhar especial. Às vezes, a criança ela está expressando ali, ela está dizendo com o corpo dela o que
tá. Ela está dizendo com o corpo dela, ela está dizendo com as emoções dela que tem alguma coisa errada, e às vezes a gente não percebe. Então, esse olhar é muito específico. Ela pode ter hábitos, cuidados corporais higiênicos diferentes. Ela pode ter uma frequência na escola, um desempenho escolar, ou para mais ou para menos, né? Então, assim, a escola é um local assim muito fértil para a gente detectar problemas. Às vezes ela desenha, né? Aqui é muito interessante essa questão do desenho. A gente que é professor tem que ficar atento. Às vezes a criança desenhou algo muito estranho e a gente nem percebeu. Então, precisa olhar, ter uma atenção, porque essa criança está desenhando isso, esse repertório de desenho dela está muito, né? Então, eu tinha uns slides até que tinham os desenhos. Eu até tirei, porque tinha gente que se chocava. Eu falei, vou tirar isso, vai. Mas a gente sabe que tem. Tem, a criança desenha, e é incrível como, quando você vai conversar com ela, ela conta alguma coisa. Então, aqui, o relacionamento dela com as pessoas e a sexualidade. Às vezes, ela está com uma sexualidade muito aflorada. Às vezes, ela está falando coisas que ela ouviu. Às vezes, ela está se masturbando. Às vezes, ela está tocando muito na região genital. Às vezes, ela está com algum hematoma. Então, assim, gente, é um olhar muito... Você percebe? São muitas deixas para a gente ajudar essas crianças. E aí tem uma educadora que diz que a criança usa a voz como último recurso para falar que ela está sendo abusada. Até porque, às vezes, ela não sabe o que está acontecendo. Então, vai ser a última coisa, é falar, verbalizar. Mas ela, todo o tempo, ela está te dando sinais de que tem alguma coisa errada, de que está acontecendo alguma coisa. Então, esse olhar ele é muito específico. Às vezes, são coisas tão simples. Às vezes, ela não quer sentar no colo de alguém. Às vezes, ela não quer se aproximar de uma pessoa. E a gente fica insistindo. Não, vai lá, senta. Não, vai lá, conversa. Por isso que a gente ensina aqui. Depois, no final, vou fazer essa regra aqui. Mas a gente ensina a criança que ela tem que dizer não. Que ela pode dizer, pare, eu não quero, eu não gosto. Eu até tenho umas fotos que, às vezes, com as crianças, eu mostro uma mulher chegando e assim, beijando, que dando aqueles beijos, lambuzado na criança. Às vezes, a criança não quer, e a gente está lá achando bonitinho. Ela tem o direito de falar, não, eu não quero isso. Por qualquer motivo, às vezes, ela simplesmente não quer. Mas a gente tem que ouvir a criança, né? Ela tem direito de dizer, não, para, eu não quero, eu não gosto. Né? A gente passou muito por isso na infância, eu, pelo menos. Né? Aquela geração que tinha que pedir bênção para o vô, para o tio, e senta no colo, e beija, aquela coisa toda. E, às vezes... Não, sim, tem os casos de carinho, sim, tem os extremos. Para a gente... Isso faz parte do nosso contexto. Não, a ideia não é essa. A ideia é você ficar atenta. Mas tem os extremos. Assim como tem muito, né, o carinho à família. Sim, sim. Não, mas a gente não aborda assim. Sim, tem. Tem sim. Mas existem, a gente ouve também, gente, muitos relatos, o contrário, é os extremos mesmo. Ou é muito, né, muito carinho, muito amor, muito afeto, e tem aqueles que se usam disso também. O carinho da avó e do avô, quando é um carinho normal, ele não constrange. Sim. A criança, ela não... Tanto é que eu tenho fotos dos dois tipos de carinho, é que eu não trouxe aqui. Tem um carinho do pai ali pegando a criança no colo, o semblante da criança é outro, ela está rindo, ela está feliz, ela está interagindo. E tem uma outra, a mesma foto, só que a criança está com aquela expressão de medo, de terror. Então, isso é um sinal para a gente, porque se ela está comunicando, se ela está bem, é porque está ok. Mas tem um extremo que não é. É esse cuidado. Né? Não é para você... Não, ninguém mais vai ter carinho nessa família, ninguém mais vai beijar, ninguém mais vai abraçar. Não, é o cuidado, é só o cuidado mesmo. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem as pessoas que usam isso para outros fins, né? Infelizmente. Gente, não é fácil falar essas coisas, porque a gente fala, nossa, não acontece. Gente, acontece muito, muito.
Talvez você pode ter passado por isso, né? Eu passei por algumas situações assim. Então, a gente sempre tem que mostrar, mas é muito bem pontuado, porque a gente não pode ir para os extremos. É o que eu falei aqui, você não vai sair daqui achando que todo mundo é abusador, porque dá aquela impressão, nossa, e agora, né? Não, não é isso, é você ficar mais atento. E, principalmente, aos sinais, a criança, o que ela está falando, né? Tem pais que não têm essa percepção de conversar com o filho, né, de ter um diálogo, um canal aberto com o filho, para o filho chegar e contar alguma coisa. Então, assim, é isso. A gente percebe que isso na geração está se perdendo mesmo. Então, a gente chama, é para dar um susto mesmo para os pais. Opa, nossa, preciso fazer isso para... Né? Mas acho que vocês entenderam. Pode passar. Aí, aqui, a gente tem alguns sinais, sintomas. A gente já falou bastante sobre isso. O que eu pontuo é que os maiores... sintomas que uma criança que é violada tem é o sentimento de culpa, medo e vergonha. Então, são coisas muito constrangedoras para ela. Ela sente muita culpa, ela acha que ela é culpada, se alguém abusou dela, ela é a culpada. E isso elas contam. Eu fui a culpada. E a gente, né, entende que, às vezes, o abusador fala isso para ela. Você é culpada. Né? E se eu fiz isso, a culpa é sua. Não sei se vocês já se depararam com algum depoimento, alguma situação assim. Mas são os sentimentos que ela mais sente. Um medo de ser descoberta, medo que alguém conte para outra pessoa, medo de que alguém descubra e tire. Elas têm muito esse medo. Ah, vou tirar a criança da família. Vou separar a família, porque existe uma ambivalência nos sentimentos da criança, porque a criança, aquela pessoa que ama, também é a pessoa que às vezes está abusando, e ela não consegue distinguir essa diferença. Então ela fala: nossa, se eu contar, vão prender meu pai, vão tirar meu pai daqui da minha casa, mas eu amo meu pai. Então olha como é confuso tudo isso na cabeça da criança. Por isso que às vezes ela não conta, porque ela não sabe lidar com tudo isso. E aí quando ela fica adulta, gente, existe toda uma consequência. As pessoas falam: ah, imagina, todas as pessoas que são vítimas de violência, ela leva alguma coisa lá para frente. Alguma consequência, alguma marca. Muitas vezes a marca mesmo, a gente fala marca na alma mesmo, porque muitas delas precisam depois de um acompanhamento, de uma ajuda, de uma terapia. E salvo quando realmente ela procura, porque às vezes ela não procura, ela carrega aquela marca, aquela consequência a vida toda, isso quando não intenta coisa contra a vida dela, porque ela não sabe lidar com aquilo. Então, a gente luta muito para que as crianças não passem por isso. Porque se um adulto não sabe lidar com essa situação, você imagina uma criança, na cabeça da criança, o que acontece, né, nesse movimento quando ela descobre que ela está sendo violada, que ela está sendo abusada, que aquilo não poderia acontecer, que aquilo é errado, que aquilo é um crime. Então, é muito difícil. Pode passar, eu nem vou entrar muito nisso aqui. E por que a gente começa desde cedo esse trabalho da prevenção, esse trabalho da orientação? Porque é na infância que a criança corre mais riscos, é na infância que ela confia mais nas pessoas. Então, por isso que a gente trabalha pesado nessa questão. Pode passar? De quantos anos vocês começam? Vou falar sobre isso, acho que exatamente nesse momento. Tem alguns estudiosos que falam que, assim, na barriga da mãe a gente já pode começar esse trabalho. Quando a gente está nesse movimento de conversar com a criança, você já pode ir conversando com ela, falar: ah, você é meu filho, você sabe, algumas coisas assim você já pode falar. Só que, assim, eficazmente a partir dos 3 anos, que ela começa a ter essa percepção mesmo, aí na hora do banho, da troca. Mas a questão do corpo, a gente desde sempre, porque você está dando banho, você já está falando da parte íntima, da higiene. Então, aqui, só para a gente entender, tem algumas dinâmicas que a gente trabalha. Algumas eu já falei, sobre o segredo, sobre o toque. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o toque. As regras de proteção que a gente vai fazer ali, que ela tem que aprender a dizer não, a gritar alto, a correr e a contar para alguém. Esse contar para alguém é contar para um adulto. Né, a gente fala muito do adulto de confiança, porque não é para qualquer pessoa, ela não vai contar para um amiguinho, ela tem que contar para um adulto. Pode passar. E aí a gente tem a apresentação do corpo, que é o que eu já fiz um pouquinho lá atrás, o conceito de privado, público, intimidade e consentimento. Aqui, olha, durante a troca de fraldas, desenvolve um diálogo com os bebês.
Então, desde o berçário. Hoje, a gente tem muitas historinhas para trabalhar. A gente tem o Pipo e a Fifi, não sei, é que eu não trouxe, porque é tanta coisa, mas a gente tem pessoas especializadas que escrevem para bebês. Tem livros de banho, que você, na hora que a criança está tomando banho, você já apresenta ali. Então, hoje, né, quando eu comecei há 10 anos atrás, quase não tinha material. Hoje, a gente tem um repertório muito bom para trabalhar a partir dos 3, 4 anos, enfim. E brincadeira das emoções, porque quando a criança aprende bem sobre as emoções, ela consegue expressar melhor o que ela está sentindo, né, o que aconteceu, enfim, é bem interessante. Pode passar. Pena que não dá para a gente, né, entrar a fundo, mas é só uma chavinha aí para a gente. Quem pode ajudar em casos de suspeitas? Aqui é importante falar sobre denúncias. Se eu desconfio que tem alguma criança, eu estou falando aqui das crianças, tá? Mas eu poderia falar aqui da mulher, por exemplo, porque a gente fala muito da violência da mulher, da violência do idoso, mas vamos falar das crianças. Se eu desconfiar, a lei diz que se eu suspeito, eu já posso fazer a denúncia. E aí nós temos alguns canais. A denúncia pode ser anônima, isso é importante dizer, tem pessoas que têm medo de fazer denúncia. Vocês imaginam, né? Por que ela tem medo? Porque ela acha que ela vai ser perseguida, que ela vai sofrer retaliação, perseguição. Você não precisa se identificar. Então, ela é anônima, não precisa ter certeza, basta desconfiar que a integridade física ou psicológica da criança esteja sendo violada. Então, aquela criança, às vezes, que é seu vizinho lá no condomínio, que você suspeita que algo acontece, porque ela está sempre gritando. Tem algumas situações que te incomoda. Comigo é assim. Eu posso, sim, fazer a denúncia. Eu não preciso ter certeza, porque não é você que investiga. Então, você faz a denúncia. Pode passar. Qual é o órgão competente aí? A gente tem vários, né? A gente tem aqui, eu sempre apresento o Disque 100. O Disque 100 é um órgão da ouvidoria dos direitos humanos. Você liga lá o número 100, é exatamente esse número, 100, cai direto lá. Você faz a denúncia lá. Fora o Disque 100, a gente tem o quê? O Conselho Tutelar, que eu gosto muito de falar. Deixa eu mostrar esse que está mais bonitinho. Conselho, tem alguém aqui do Conselho Tutelar? Eu gosto muito quando tem, porque aí ela ajuda realmente a reforçar. Conselho Tutelar da cidade. Eu sei que aqui em Santo André a gente tem um conselho muito bom, muito forte, né? Ele é dividido, né, por setores, né? É isso, né? Por regiões, por causa do tamanho da cidade, né? Então, assim, é muito interessante essa parceria, você ter esse número registrado no seu celular. Qualquer situação de violação, gente, você pode ligar, eles te orientam. Eu já tive muitos casos que eu não sabia como proceder. Eu ligo para o conselheiro, ou eu ligo no Disque 100, e eles te orientam. Então, a gente mostra para a criança que existe uma rede de proteção. São vários órgãos que trabalham a favor da criança. A gente tem aqui, delegacias especializadas, delegacia comum. A gente tem, eu gosto de mostrar os meus aqui, que eu acho mais bonitinho, mais didático. A gente tem o CRAS e o CREAS, né, que é o centro de referência. A gente tem a própria escola, se ela tiver preparada, né, os gestores, saber qual o caminho que vai fazer em caso de suspeita, em caso de denúncia, porque tem casos que a criança vai te falar que está acontecendo alguma coisa. E aí, cada órgão tem o seu mecanismo. A gente tem a polícia, 190, a unidade de saúde, enfim, existe uma rede. A criança não está sozinha. A gente mostra para ela que existe uma sociedade que precisa trabalhar por ela. O sistema é falho. Às vezes pode acontecer. Infelizmente, são pessoas que trabalham nesses órgãos. A gente ouviu, algum tempo atrás, muita reclamação de conselheiro tutelar. Não estou falando aqui da cidade, não. Eu ando muito, tá? Então, por aí. Hoje, a gente sabe que os conselheiros eles têm formação, eles têm que fazer curso. É feita uma eleição. A gente que coloca os conselheiros tutelares. E eu falo isso, tem gente que não sabe. Teve eleição ano passado, né? Então, nós que elegemos conselheiro tutelar. Então, às vezes, a gente nem sabe desse mecanismo. Eu posso votar, eu posso escolher quem eu quero que seja conselheiro tutelar. Então, tudo isso a sociedade precisa falar sobre isso. Pode passar. Acho que eu estou encaminhando para... Pode passar isso também, que eu já falei um pouquinho. Olha aqui tem alguns livros, se vocês quiserem, inclusive, tirar foto, que trabalham essa questão do corpo, da prevenção. Todos eles são muito bons, tá?
tem meu corpo, meu corpinho é só meu, Deus fez tudo em mim. Se você quer uma coisa mais focada, né, para a igreja, para a religião, tem o Não Me Toca Seu Boboca. Vocês conhecem algum desses? Não Me Toca Seu Boboca é o mais conhecido. Pode passar, tem mais um outro. Aquele Pipo e Fifi, o que eu falei, ó, maravilhoso para trabalhar com os pequenos. Hoje tem o Pipo e Fifi para bebês, porque aquele ali é para crianças maiores. Tem o para bebês, Kiko e a Mão, Segredo Segredíssimo, esse que eu amo, que é o Segredo da Tartanina, que eu falo que é o melhor de todos. Eu gosto desse. Pode passar. Acho que os livros acabaram. Eu tenho o meu também, mas o meu eu não tenho para vender, esgotou, que é do Meu Corpinho Eu Cuido Sim. Eu fiz essa mesma linha para pegar crianças de 3 anos em diante, para falar do corpo, dos toques, da roupinha íntima, da parte íntima. Bem o básico. Eu tenho ele só digital. Se alguém quiser depois, pode me procurar. Eu tenho esse e-book, tem alguns materiais aí, pode passar. Ele é digital. O meu livro menor é aquele, ó, do Meu Corpinho Eu Cuido Sim. Esse Manual da Infância é um capítulo de um livro que eu escrevi, O que os pais precisam saber sobre violência sexual. É um livro de coautoria, são vários autores, mas é fantástico porque é um manual para os pais. E aí tem esse capítulo. E esse outro que vai sair agora, acho que o mês que vem, eu protejo, que é um guia para líderes e educadores, que eu vou falar sobre políticas de proteção, que eu nem falei aqui, mas hoje em dia todos os lugares que tem criança precisavam ter essas normas de segurança, normas, diretrizes, protocolos, o nome que você quiser chamar, para que o ambiente seja um ambiente seguro, a gente transformar esse ambiente num local seguro. Gente, isso é tão forte que nos Estados Unidos isso é primordial. Para você entender, um adulto para trabalhar com criança hoje nos Estados Unidos, a gente pede antecedentes criminais. Hoje, no Brasil, também tem uma lei nova, bem recente, não sei se vocês sabem, mas a gente pede antecedentes, a gente vai vendo que isso está sendo trazido para o Brasil, e isso é muito importante, porque a gente precisa transformar o ambiente que a criança vive num ambiente seguro. E aí, quando a gente tem treinamento dos voluntários, dos professores, quando a gente se preocupa com os espaços, enfim, é um tema de outra palestra, mas é possível a gente proteger nossas crianças. Vamos fazer bem rapidinho só as regras de proteção. Vem 4 pessoas aqui na frente, que não tenham vergonha. Vai, gente, vamos lá, para acabar. 4 pessoas para a gente ensinar para vocês as regras de proteção. Vamos lá. Já está aqui os 4? Está faltando um. Agora, tem que ser um homem, gente. Essas regras, gente, a gente faz com as crianças. A gente ensina as crianças e é bem lúdico mesmo, mas surge um efeito assim bem bacana. Você vai ser um. Posso olhar aqui, professora? Pode. Eu vou falar o que você vai fazer. Não é corra. Você é o grite. Não, você não vai correr não. É só. São 4 regras, tá? A primeira, ali é pare, mas é o diga não. A gente reforça sempre o diga não. Então repitam aí, diga não. Lembrando de tudo o que eu falei, esse dizer não, acho que vocês entendem o que é, né? É quando eu ensino a criança que ela pode, sim, dizer não, que ela não quer ser tocada, ela não quer ser beijada daquele jeito. Eu não falei muito sobre os toques, porque não deu tempo. Mas, assim, tem o toque do sim e o toque do não. A gente fala que é o toque bom, que é aquele carinho bom, que a criança gosta, quer receber, e aquele carinho que ela não gosta por algum motivo, né? Então, a gente tem que ouvir a criança. Se ela não quer, ela pode, sim, dizer não. Então, diga não. O segundo é o grite. Repitam, grite. Por que grite? Chamar atenção. O abusador, às vezes, fala, é o nosso silêncio. Então, a gente ensina que ela tem que fazer barulho, ela tem que assustar o abusador. É esse movimento mesmo. Se ele assusta, paralisa. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, diga não. 2. Terceiro, levanta o seu. Corra.
Porque é exatamente o mesmo movimento. Às vezes ela fica o quê? Paralisada, ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, ela tem que gritar, ela tem que correr. Tá? E o último, levanta aqui. O que está escrito aqui? Um adulto de confiança. Mas, na verdade, aqui está escrito adulto de confiança. Mas a ideia ela é conte para alguém. Esse conte para alguém é para alguém de confiança. A gente ensina para a criança que ela tem que ter alguém que ela confie muito, para, numa situação de perigo, ela correr e contar para alguém. Às vezes, essa pessoa não vai ser o pai e a mãe. Por quê? Às vezes é abusador. Então, a gente dá outras opções para a criança. Olha, pode ser a professora, pode ser a tia, a avó, a mãe do meu amiguinho, a tia lá da igreja, qualquer outro, mas tem que ser adulto. Porque, senão, ela vai contar para um amiguinho. O amiguinho não sabe o que tem que fazer. É um adulto que o adulto sabe. Então, a gente fala sempre, olha, conte para alguém. Não guarde esse segredo. Então, vamos lá. Primeiro... todo mundo, vai, gente. Lição de casa para acabar. 10 para todo mundo, vai. 1, 2, 3. Diga não. 2, 3, 4. Conte para alguém. Essas são as 4 regras de proteção, que, se a gente ensina para as crianças, a gente funciona de verdade. Isso a gente já fez alguns testes. A criança, num momento de perigo, ela lembra. E a criança relata isso para a gente. Tia, na hora eu lembrei, eu gritei, eu corri, eu pedi ajuda. Isso salva a vida das crianças. Então, guardem isso, façam com o seu filho, com as suas crianças, façam essa aplicação e vocês vão ver como faz um efeito aí muito poderoso. Salva de palmas para eles participando. E aí... estou de parabéns, tirei nota 10. Pode passar mais um, que acho que eu vou finalizar. Aqui é o meu projeto, eu tenho um projeto Protegendo com Amor, no Instagram. Ele tem exatamente essa função, gente, levar informação para as famílias, para as pessoas. Então, a gente posta, né, alguns conteúdos ali. Então, se vocês quiserem seguir, compartilhar, né, a gente faz muitas coisas de forma voluntária mesmo, mas a gente quer levar proteção mesmo para as crianças, tá bom? Pode passar? Mais um, que eu acho que eu finalizei. Ali tem meus contatos, WhatsApp, e-mail, né? O que vocês precisarem. Eu sei que aqui é um espaço muito pequeno, muito curto, não dá nem para abrir para perguntas, mas, se ficou alguma demanda, eu me coloco à disposição, vocês podem nos procurar. O nosso objetivo é ajudá-los, né? Compartilhar material, tirar dúvida. O que eu não sei, eu procuro informação e a gente tenta se ajudar. Pode passar? E aí eu gosto de terminar com essas 2 frases. Uma, que é do Senhor dos Anéis, para quem gosta, né? Tem uma frase muito bacana que diz assim: realmente o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. E, embora atualmente o amor e o sofrimento estejam misturados em todas as terras, talvez o amor ainda cresça com mais força. Eu até arrepio, gente, é incrível isso. É exatamente esse o nosso objetivo, né? E o último é um provérbio de Salomão, né, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. E aí, quando eu falo disso, eu não tenho como deixar de dizer que nós somos essa voz, né, que estamos nos levantando em favor das crianças e dos adolescentes que não podem se defender. Meu muito obrigada e espero poder revê-los numa próxima situação. Muito obrigada, Vavá, equipe, Luciana, né, por esse espaço, por essa porta, e que a gente seja aí multiplicador, né, e erga a voz aí em favor da geração. Muito obrigada. Você que agradeceu, mas nós que agradecemos, né? Foi muito legal, foi muito esclarecedor. Tem bastante coisa que a gente não se atém, né? É uma coisa simples que você pode salvar uma criança. Muito obrigado, né? Eu agradeço em nome de todo mundo. E, se tiver outra oportunidade, nós faremos novamente, tá? Então, gente, eu quero agradecer vocês, né? E vamos tirar uma foto todo mundo? Vamos? Vem para cá todo mundo, vamos.